no Novo Testamento a expressão santos, para nos designar a nós. Não está falando dos santos de pedestal, nem de auréola. Está falando daqueles que são salvos pelo Senhor. Cerca de 80 vezes no Novo Testamento, os salvos em Jesus são chamados de santos. Mas se nós formos procurar a expressão mais vezes utilizada para se referir àqueles que eram seguidores de Jesus, talvez nos surpreendamos. Em primeiro lugar, no top, e nós gostamos de fazer estas coisas, não é? Com mais de 260 citações, nós vamos encontrar a expressão discípulo. Discípulo. Isso dá que pensar. É claro que o Novo Testamento foi escrito para o povo da sua época. Ele não foi escrito pensando em nós em primeiro lugar. E na realidade do Novo Testamento, do primeiro século, esta ideia de discípulo era comum, tanto ao mundo judaico quanto ao mundo greco-romano. Entre os judeus era comum a utilização de discípulos para aqueles que seguiam os rabis, os mestres, e no mundo greco-romano também era comum que houvesse líderes, mestres da filosofia ou pedagogos que ensinavam e que eram cercados de alunos que poderiam ser chamados de discípulos. Mas apesar de ser uma coisa própria daquele mundo, não deixa de ser significativo que esta expressão seja a mais usada no Novo Testamento para se referir aos que seguiam a Jesus. Eram ou são seus discípulos. Esta figura, irmãos, não é, na verdade, uma figura estranha ao mundo moderno. Se os irmãos olharem para o Oriente, os irmãos vão perceber que ainda é uma ideia muito comum a várias culturas orientais. Por exemplo, na China, na Coreia, no Japão, é muito comum a ideia do discípulo. Sobretudo, se nós pensarmos no contexto do budismo ou das artes marciais. Os mais jovens aqui, que gostam de assistir filmes assim, um bocadinho mais agitados, estão acostumados à ideia de um mestre, não é? O sensei, que tem os seus alunos, que vão ali para aprender com ele os segredos das artes marciais, que não são só luta, tem muita filosofia. Se os irmãos passarem ao mundo da Índia, que é outra realidade enorme, com mais de 1 bilhão de pessoas, os irmãos vão encontrar a realidade dos sadhus. Os sadhus na Índia são os homens santos. E os homens santos na Índia têm seguidores, que são os seus discípulos, que andam atrás deles, por onde quer que eles vão, aprendendo daqueles homens. E se os irmãos forem aos países islâmicos, mais uma vez, uma realidade que representa mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, os irmãos vão encontrar, não é, os talibês, de quais nós ouvimos falar muito por causa dos talibãs ali no Afeganistão. Nada mais são do que alunos. Os árabes estão habituados a montar escolas islâmicas aonde vão. São grandes escolas, onde os meninos vão para ali muito cedo e aprendem a respeitar os seus mestres e a seguir as suas orientações. Eles são discípulos, são talibês. Talvez só no nosso mundo ocidental é que esta ideia já nos parece um pouco distante. A ideia do discípulo está profundamente ligada à ideia do mestre. O mestre passava a ser o centro da vida do discípulo para o resto dos seus dias. Enquanto o mestre fosse vivo, normalmente os discípulos tinham que segui-lo, acompanhá-lo. Em uma outra ocasião, poderia ser de se dar o caso de um discípulo aprender tanto que o mestre diria: olha, tu já sabes tudo o que precisas saber, já não tenho mais nada para te ensinar, podes seguir o teu caminho. Mas isso não era o mais comum. O mais comum era que o discípulo seguisse o seu mestre, andasse com ele até que ele deixasse este mundo. Mas quando o discípulo já não estava com o mestre fisicamente, o mestre não deixava de ser o centro da sua vida, porque os seus ensinos, as suas palavras, aquilo que tinha sido transmitido, continuava sendo o centro da sua atenção e da forma como ele ia viver. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, para que ele seja o centro da nossa vida. E o próprio Senhor Jesus expressou em várias ocasiões qual era a sua perspectiva particular do que devia ser um discípulo. Vamos ver uma vez uma destas expressões. O irmão pode encontrar isto no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos recordar o contexto de João, capítulo 15. A parte final do Evangelho de João concentra-se nos últimos dias de Cristo,
naquela parte muito conhecida como a paixão do Senhor. O capítulo 13 começa com Jesus chamando os seus discípulos para uma refeição, muito importante dentro da sua religião judaica, da sua cultura. E isto deu-se na quinta-feira à noite, antes da crucificação. Jesus vai ser crucificado na sexta, na quinta à noite ele chama os discípulos para uma refeição, que começa de forma muito tumultuada, porque Jesus faz uma coisa muito estranha. Lava os pés aos discípulos. Ficam todos atónitos. Para não deixar de ser o habitual, há uma discussão com Pedro, porque Pedro não queria lavar os pés, depois já queria tomar banho completo. Ele nunca sabia exatamente o que é que queria, não é? Ele é muito parecido connosco, irmãos, ou nós somos muito parecidos com ele. Mas a conversa naquela noite foi estranha, porque Jesus daí a pouco vai dizer: um de vocês vai me trair. E como se não fosse suficiente, quando Pedro, o chefe dos discípulos, defende-se e diz: não, eu estou pronto a morrer por ti, Jesus diz: antes do galo cantar, vais-me negar 3 vezes. Quando os discípulos já estão completamente perturbados, Jesus encerra o encontro com eles ali e sai em direção ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, onde havia vários jardins, e ali um jardim que tinha sido separado pelo seu dono para que Jesus o utilizasse. E no caminho, Jesus passa, era o caminho habitual, saindo da cidade de Jerusalém, das suas muralhas, havia vários jardins com videiras. E ao passar por este caminho e vendo estas videiras, Jesus diz aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E é neste contexto do capítulo 15 que Jesus diz o seguinte no versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Olhemos só para este versículo, irmãos, porque ele é suficientemente rico para gastarmos muito tempo com ele. Mas, no breve tempo que temos, vamos olhar para ele e pensar um bocadinho. Características do discípulo segundo Jesus mesmo estabeleceu. Ele começa dizendo: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. De fato, está aqui o chamado de Jesus, o chamado para a salvação. Era uma particularidade bem clara de Jesus. No seu tempo, a regra era, e hoje em dia talvez possamos dizer também, que os alunos escolhiam o professor. Eu quero aprender uma matéria, quem é o melhor na área? Eu quero fazer este curso, qual é a melhor faculdade para eu estudar? Se eu tenho recursos e eu posso, eu vou procurar o melhor, não quero qualquer um. Qual é o currículo do professor, não é? Eu quero um professor com um bom currículo. Ele tem licenciatura, já não chega, hoje em dia já não dá, não é? No mínimo mestrado, mas de preferência um pós-doutorado, que é para eu saber que o indivíduo é bom. Então eu vou procurar o professor, eu procuro o mestre. E no tempo de Jesus também era assim, havia muitos rabis, uns mais famosos do que outros, e normalmente eram os alunos que escolhiam os rabis. Variava muito a razão da escolha. Podia ser a distância, este rabi está mais perto do que o outro. Podia ser os custos, este rabi cobra menos do que o outro. Podia ser a fama, aquele rabi vai-me dar mais fama porque eu depois sou aluno de fulano de tal. Então deve ser bom porque o professor é bom. Pode ser até uma questão de família. Não interessava. A verdade é que os alunos escolhiam os rabis, a não ser no caso em que havia alguns rabis que eram tão especiais, tão famosos, tão conhecidos pela sua sabedoria, que tinham uma lista enorme de gente querendo segui-los. E nesse caso, eles tinham que fazer uma seleção. Não podiam aceitar toda a gente, não é? Tinham que selecionar. Não dá para atender toda a gente. Então vamos lá escolher alguns para poder acompanharem. Este era o caso de Jesus. Muita gente tinha procurado seguir a Cristo. Quando viram o poder das suas palavras, quando viram a ação dos seus milagres, as multidões seguiam a Cristo e muita gente se dispôs a ser discípulo de Jesus. Mas o texto bíblico nos diz claramente que o Senhor escolheu 12. Ele passou a noite a orar no monte e depois ele selecionou 12. E por isso Jesus disse aos seus discípulos naquele dia: não foram vocês que me escolheram. Vocês até podem ter vindo atrás de mim, mas eu vos escolhi a vós. E quando nós lembramos o texto bíblico
como foi que cada um destes andou com Cristo, os irmãos vão se lembrar que em várias ocasiões Jesus passou e viu alguém e disse: segue-me. Não é? Pedro foi chamado desta maneira. Tiago e João estavam a consertar as redes. Mateus estava a trabalhar na sua mesa de coletor de impostos. E Jesus passou e disse: anda cá, vem comigo. Ele tinha escolhido. Jesus tinha este grupo seleto e fora ele que escolhera os seus discípulos. Isto enfatiza uma verdade bíblica importante, que é a verdade da eleição. A Bíblia nos diz que Deus escolhe, Deus elege, Deus separa, Deus chama. É verdade, irmãos, que a Bíblia também diz que o homem é livre para aceitar ou não. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da doutrina. Aqui eu quero enfatizar este outro lado, pois os dois são verdadeiros. Mas aqui neste texto enfatizamos o lado da eleição. O fato de que o Senhor nos dá este privilégio extraordinário, mas também a responsabilidade. Nós somos parte dos eleitos. Não para nos gloriarmos, porque a eleição é graça. Nós não a merecemos. Mas o fato e o senso de valor extraordinário que está aqui é que o Senhor nos escolheu de um modo especial. Já parou para pensar nisto? Já parou para pensar nisto? Eu não sei qual era a sua situação. Por exemplo, na escola, quando chegava a hora de escolher, e na escola eles são peritos em fazer isto, não é? Escolhem, às vezes para jogar, ou para brincar, ou para sair, ou para passear, e às vezes nós nos sentíamos excluídos. Por alguma razão não éramos escolhidos no grupo. Não era escolhido ou porque era muito baixo, ou porque era muito magro, ou porque era muito gordo, ou porque não era suficientemente bonito, ou porque não usava roupa de marca. Seja por que for, às vezes ficávamos de fora. Lembra-se de como era desagradável quando isso acontecia? Mas já alguma vez você foi escolhido para alguma coisa importante? Lembra-se da alegria que teve quando foi selecionado? E diante de tantas opções, o seu nome foi mencionado. Não, eu quero fulano tal, eu quero fulana, quero comigo. Lembra-se da alegria que foi sentir no meio do grupo, de repente, o seu nome ser mencionado e dizer: eu fui escolhido, eu fui escolhida. Meu irmão, a palavra diz que você foi eleito por Deus. O Senhor Jesus, em relação aos seus discípulos, diz claramente: eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Sabe, irmãos, nós de livre, espontânea vontade dificilmente nos voltaríamos para Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Isto é uma verdade bíblica. Está ao lado da outra que diz que o homem é livre. E talvez seja difícil para nós, na nossa mente limitada, conciliar as duas coisas, mas as duas são verdades da Bíblia, mesmo que pareçam um paradoxo. Mas que coisa extraordinária pensar que nós fomos chamados pelo Senhor. Mas Jesus disse: vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi e vos nomeei. Esta palavra aqui é muito interessante, irmãos. É também chamada, não é chamada para a salvação, é chamada para a missão. A ideia original aqui é a ideia da indicação. Quando uma autoridade indicava alguém para um cargo, quando uma autoridade nomeava alguém para uma posição, então essa pessoa era selecionada e era nomeada. Eu nomeei, o imperador, por exemplo, nomeava um governador para uma província, nomeava um novo general para uma legião, nomeava alguém de importância para ocupar um cargo. Jesus nos escolheu e nos nomeou. Ele não nos escolheu apenas para nós fazermos parte de um grupo eleito e ficarmos sentadinhos e felizes da vida. Que maravilha, Jesus me selecionou. Não, irmãos, Ele nos nomeou, nos selecionou e nos nomeou. Ou seja, Ele nos designou para alguma coisa. Ele nos conhece e por isso a sua designação é perfeita. A sua nomeação não é para lugares errados, porque Ele certamente conhece o nosso coração e sabe qual é a tarefa, a atividade, a missão, o ministério que Ele pode nos dar. Ser nomeado é algo muito especial. É notícia que vem em primeira página, não é? Quando há uma nova nomeação, o Presidente da República nomeou fulano tal como Procurador-Geral da República. Uau! Isto vem na primeira página, a gente assiste à tomada de posse de alguém que foi nomeado para uma posição. Sabia que você foi nomeado? Foi nomeado. A Bíblia diz que você foi nomeado, mas não foi nomeado pelo Presidente da República, não. É muito mais importante do que isso. Foi nomeado por Deus, mas sabe para o que foi nomeado? Já encontrou no corpo de Cristo qual é a sua função? Já entende qual foi a sua designação?
Ou será que você foi nomeado para um cargo e não tomou posse? Imagina que alguém é nomeado para um ministério, não é? E chegou a hora de tomar posse, está toda a gente reunida, as autoridades, as câmaras a filmarem fulano de tal para o ministério de não sei quê. Onde é que ele foi? Não apareceu. Não apareceu, mas como é possível? Foi nomeado para o ministério e não vem. Oh, meus irmãos, seria uma cena impensável, não é? Certamente ia explodir em todos os telejornais. Fulano tal foi nomeado para o ministério tal e nem apareceu. Oh, meus irmãos, e na Igreja de Jesus? Será que não há ministérios que ficam vazios? Será que não há ministros e ministras que o Senhor chamou e nomeou, designou para uma tarefa e este crente é capaz de passar a sua vida inteira sem nem perceber? E no ato de posse do seu ministério ele não aparece. Mas sabe, irmãos, se você não cumprir a função que Deus lhe deu, outras pessoas não vão cumprir. Porque as suas características, os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus lhe deu é especial. Ele vos chamou e vos nomeou. Mas o Senhor não ficou por aqui. Ele disse, eu vos escolhi e vos nomeei, ou seja, vos indiquei, vos designei. Para quê? Para que vades. Ele não somente nos chamou para a missão, mas Ele indicou a missão. A ideia aqui deste vades é a ideia do enviado. Fazia parte da ideia apostólica, porque apóstolo significa enviado. Significa aquele que foi chamado, foi designado para uma função e depois foi mandado a cargo de alguém. A ideia é a ideia do comando sobre direção ou orientação de alguém. Por exemplo, um soldado. Ele é nomeado e ele é enviado para uma missão. Um embaixador, ele é nomeado e ele é enviado para uma embaixada. Olha, nomeei-te embaixador em Washington, portanto vai. Nós fomos nomeados pelo Senhor para sermos seus representantes aqui na terra. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, usa mesmo esta expressão quando ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por vós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Há uma organização no Brasil muito interessante para meninos, para juniores e adolescentes, que se chama Embaixadores do Rei. Mas esta ideia não é só para meninos, a ideia é para todos nós. Nós fomos nomeados e fomos enviados. O Senhor nos enviou. E enviou você para onde? Olha, provavelmente para onde está agora. Mas eu gostava imenso de ir para a China. A China era um campo ideal. Olha, não, eu queria mesmo era ir para a Indonésia. Olha, lá na Indonésia há muita gente a precisar do Evangelho. Tanta gente a sofrer sem ouvir de Cristo. Eu gostava imenso de ir para... Olha, eu tenho um amor pelas pessoas na Malásia. Oh, meus irmãos, nós fomos enviados em primeiro lugar para aqueles que estão à nossa volta. Antes de você amar os malaios, precisa aprender a amar o seu vizinho. De cima, de baixo, do lado. Aquilo que faz barulho, que chama nomes à esposa, põe música alta, é esse mesmo. Mas se nós não conseguimos amar aqueles que estão à nossa volta, nós não vamos conseguir amar os que estão à distância. E Jesus disse, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Chamados para a salvação, chamados para a missão, chamados para a frutificação. A ideia aqui é do fruto colhido. Não é o fruto no pé. O fruto aqui já é o fruto que faz parte da colheita. Já está no cesto. Não é? Já foi vindimado, digamos assim. O Senhor Jesus nos diz, e Ele estava passando pelo Vale das Oliveiras ao ver estas videiras. Não era a videira, não era a uva que estava na videira, era aquela que já estava no cesto, já tinha sido, já fazia parte daquilo que era garantido. E Ele diz, vocês foram separados por mim para algo especial. Vocês têm que dar fruto. Vocês têm que dar fruto. E o fruto que eles deviam dar, irmãos, certamente era o fruto que eles tinham visto na vida de Jesus. Era um fruto essencialmente de vidas transformadas. Quais vidas transformadas? Olha, a primeira é a nossa. O primeiro fruto que nós entregamos ao Senhor é a nossa vida transformada. É permitir que Ele faça em nós aquilo que Ele deseja. Antes dele poder me usar para fazer diferença no outro, ele tem que fazer a diferença em mim. Até porque a principal forma de eu poder mostrar aquilo que Deus faz é quando eu dou o testemunho da minha experiência. Jesus fez isso na minha vida. Eu era assim e a presença de Jesus fez esta diferença. Nada é mais forte do que isto, irmãos.
nenhum argumento apologético, nenhuma filosofia, nenhuma capacidade racional de defender o Evangelho ou a Bíblia é mais forte do que você poder mostrar a diferença que Ele fez na sua vida. E todos nós temos esta oportunidade, chama-se testemunho. Mas quando Ele faz esta diferença em nós, Ele nos usa para fazermos a diferença em outros. Ele transforma as nossas vidas para que nós possamos ser instrumento na transformação de outras vidas. Porque a nossa precisa ser transformada constantemente. E as dos outros também. E transformando vidas, irmãos, influenciar famílias, influenciar grupos, influenciar turmas, influenciar aldeias, cidades, povos. Os cristãos começaram, irmãos, com um grupo tão pequeno. E quando Jesus disse aos seus discípulos, vocês agora vão fazer discípulos de todas as etnias do mundo, aquilo deve ter parecido um desafio tão grande, tão grande, tão grande, que podia ter esmagado os cristãos originais, mas não fez isso, irmãos. E em pouco tempo o Império Romano inteiro já tinha o Evangelho. Em pouco mais de 30 anos, nós ouvimos as autoridades de Salónica reclamando e dizendo: estes que têm perturbado o mundo, olha, já estão por todo lado, isto parece uma praga. Estão a crescer, então, já chegaram aqui também, já cá estão. Olha, estes têm perturbado o mundo inteiro, têm de em todo o lado e já chegaram cá à nossa cidade. E agora como é que vamos fazer? Não há lugar seguro, eles estão em todo o lado. Oh irmãos, eles deviam ter alguma coisa diferente, não era? Deviam ter alguma coisa diferente. Talvez esta paixão por Jesus que os levou a ser chamados de cristãos, que lhes fez com que eles tivessem este frutificar tão especial. E não era um fruto qualquer, irmãos. Veja bem, eu vos escolhi, vos nomeeis, para que vocês vão, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. É um chamado à perseverança. A ideia original é de prevalecer, de durar, de permanecer. O fruto que provém de uma vida entregue a Jesus não é fogo de palha. Sabem o que é fogo de palha, irmãos? Fogo na palha apaga rápido, porque a palha consome-se num instantinho e já era, não é? É num instantinho, a palha logo murcha. Não, fogo de palha é algo passageiro. Não é algo passageiro. O mundo nos apresenta coisas passageiras, cada vez mais passageiro aquilo que o mundo oferece. Hoje está lá no topo, amanhã já ninguém se lembra. O que Jesus nos oferece é uma coisa permanente, é algo que vai durar. A diferença que Ele faz nas nossas vidas não é só para uma semana, para a vida inteira. E a diferença que Ele quer que as nossas vidas façam em outros é uma diferença que permanece. Tantas vezes nós ouvimos falar sobre coisas que podem ajudar as pessoas. E às vezes as pessoas vêm entusiasmadas nos falar de um novo medicamento, de uma nova dieta, disto, daquilo outro. E a gente pergunta, e quanto tempo é que isto durou? E o efeito disto durou quanto tempo? Não é? E passado pouco tempo já não dura mais. Já vi tantos doentes no consultório, irmãos. Vão ao psicólogo, ou vão ao psiquiatra, ou mesmo o seu médico de família passa-lhes um antidepressivo. Passado umas 2, 3 semanas, conversamos com a pessoa e ela diz: já estou muito melhor, estou muito mais para cima, já estou mais animado. Passado um mês falamos outra vez, já está a tomar 2 antidepressivos e o medicamento já não faz efeito. E os medicamentos não resolvem tudo, irmãos. Eles ajudam um bocadinho. Eu posso falar à vontade, porque trabalho com eles todos os dias. Mas eles não fazem a diferença permanente que nós queremos e precisamos ver. Jesus disse: o fruto que vocês vão dar em mim é um fruto que vai permanecer. E é tão interessante a maneira como este versículo termina: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. É um chamado à oração. Viu? Neste pequeno versículo, chamado à salvação, chamado à missão, chamado à frutificação, chamado à perseverança, chamado à oração. A missão traz lutas, a missão traz dificuldades, porque ela é realizada no meio da vida. E as necessidades e as lutas levam aonde deviam levar o crente à oração. O Mestre garante-nos que em meio à missão, os enviados teriam as respostas que precisavam do Pai. Eles eram enviados, eram emissários em seu nome, mas não iam vazios, não iam sozinhos. São chamados à oração porque eles iam precisar deste apoio que só o Senhor poderia dar. Esta é a dinâmica da vida cristã, irmãos.
Esta é a maneira como nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos, lutamos, mas os recursos vêm dele. A nossa mente cresce na realidade de entender aquilo que Deus quer fazer em nós e nós voltamos outra vez a Ele em oração e Ele aumenta a nossa capacidade. Agora olhe para este versículo e veja. Quando nós pensamos na missão que o Senhor nos deu e ela nos parece pesada, eu pergunto ao irmão, aonde começou a missão? Aonde começou? Olhe para o versículo. Com quem começou a missão? Com Ele. Eu vos escolhi. E aonde terminou a missão? Com Ele. Tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. A missão começou em Jesus, começou nele e termina nele. Porque se não for assim, nós não vamos a lugar nenhum. Não está dando volta não, irmãos. Mas a verdade é que o chamado é do Senhor, mas a capacitação também vem dele. Nós não somos propriamente voluntários. Essa é a verdade. Ele nos convocou e nos elegeu e nos separou. Mas normalmente Ele nos nomeou. É um ato de Deus. Foi Ele que nos separou e nos deu funções e possibilidades e ministérios e trabalhos. E Ele nos enviou. Mas não sozinhos. Porque Ele está connosco e Ele diz que, através da oração, nós podemos receber dEle toda a capacitação que nós precisamos para o trabalho. E assim o ciclo se fecha. Começa no Senhor e volta a Ele. E se nós formos sábios, sempre permitiremos que Ele comece a obra em nós, mas também que seja Ele a terminar a obra em nós. Não há outra maneira de viver a vida cristã. Eis o discípulo de Jesus, segundo o próprio Jesus ensinou. É a palavra do Mestre, irmãos. Vamos pedir a Ele que a Sua palavra possa encher o nosso coração, nossa mente, possa nos ajudar a desejar ardentemente esta verdade. Que nós sejamos encontrados vivendo aquilo que Jesus queria que nós vivêssemos, verdadeiros discípulos de Cristo.